aí, nobres, tudo beleza? Estamos de volta. Hoje vamos continuar discutindo o capítulo 30. Vamos falar um pouquinho sobre indução e transferência de energia, tá? Então, como vocês estão vendo aí, essa figura a gente já discutiu ela em algum momento nesse capítulo e mostra o seguinte: uma pessoa aqui aproximando o ímã dessa espira, né? E o fluxo do campo magnético atravessando a espira. A gente já viu, pela lei da indução de Faraday, que vai surgir uma corrente elétrica nessa espira, né, que vai gerar um campo magnético que se opõe a essa aproximação. Tá? Então, perceba o seguinte, que quando essa pessoa está aproximando o ímã, ela está realizando um certo trabalho em aproximar esse ímã. Tá? E esse trabalho que ele executa se transforma em energia térmica na espira. E a espira vai sofrer um certo aquecimento. Tá? Então a pergunta como que a gente pode calcular, né, a potência transferida, né, porque é a quantidade de energia por tempo, qual seria a potência transferida para essa espira? Perceba que quanto mais rápido ele movimentar o ímã ou aproximar, maior vai ser a potência gerada. Tá? Numa segunda situação, né, a gente pode imaginar que ao momento que ele está se deslocando a espira, um campo magnético B uniforme, né, com uma velocidade V constante, é necessário aplicar uma força F. Tá? Então ele vai aplicar uma força F. A taxa com que o trabalho é realizado, que significa potência, é dado lá por uma equação que a gente viu lá em Física 1, que é potência igual a força vezes velocidade. Tá? Então, para calcular a potência em função de P e dos parâmetros da espira, a gente tem que partir dos parâmetros da espira. Tá? Para isso, a gente vai usar essa figura aqui. Tá? Perceba que nessa figura, a gente tem aqui um campo magnético entrando, né, no plano. Deixa eu pegar o apontador laser aqui. Tem um campo magnético entrando no plano do monitor, tá? Tem uma espira retangular, tá? E uma pessoa arrastando essa espira para fora, ao sentido da velocidade e o sentido da força, tá? Então, ele vai arrastar para fora. O que vai acontecer? Vai surgir uma força F2, uma força F1, F3, desculpa, e uma força para cá, F1. Perceba que F2 e F3 estão em sentidos contrários, então essas se cancela com essa. Você tem uma força para cá e uma força em sentido contrário da espira. Por que surge uma força de sentido contrário? Porque lembra que pela lei de Lenz, tá? Então, pela lei de Lenz, a corrente que surge tende a contrariar a direção do fluxo magnético que está gerando a corrente. Então, ó, perceba que se a pessoa está arrastando para fora, a tendência do fluxo magnético através dessa espira, que só tem campo nessa região, é diminuir. Então, a corrente que surge aqui, ó, se você colocar o dedão no sentido da corrente, dedão na mão direita, e os dedos no sentido da corrente, ele vai estar gerando um campo na mesma direção que esse aqui. Porque a tendência desse campo é diminuir, então vai surgir um campo para se opor a essa diminuição, ou seja, na mesma direção que o campo ali. Então, o fluxo magnético através dessa área pode ser calculado como o campo é constante, B vezes a área. Qual que é a área? A área desse retângulo. O que é a área de um retângulo? É o lado, que mede L, e o comprimento, que mede X. Então, B, LVX é o fluxo magnético. Tá? Agora, a força eletromotriz induzida é dφ dt. Então, se eu aplicar a derivada em relação a essa equação, o B e o L, o B é constante, o comprimento L é constante, mas o comprimento X, ó, varia porque você está afastando a espira. Então, fica dx dt. Mas o que é a taxa de variação da posição em relação ao tempo? Dx dt é velocidade. Então, a força eletromotriz nada mais é do que o campo magnético vezes o comprimento, vezes a largura da espira, vezes a velocidade. Tá? Então,
Eu posso escrever ainda que a corrente elétrica é a força eletromotriz dividido pela resistência, porque toda espira aqui vai ter uma certa resistência interna, assim como essa, por isso que a energia é transformada em calor, a menos que seja um supercondutor, sempre vai ter essa dissipação de energia em forma de calor e o fio aqui vai sofrer um aquecimento. Então a corrente é BLV sobre R, né? E agora, seguindo o raciocínio. Então a gente tem a força F2, a força F3, a força F1 para cá e a força F nessa direção. Então as quatro forças ali. F2 e F3, como eu falei, não contribuem para o trabalho, porque elas se anulam, né? Então eu posso escrever que a força F1 é a fórmula do Biot lá. Lembra do capítulo passado? F1 pode ser escrito como, em módulo como IL vezes B, ou seja, a corrente vezes a largura da espira vezes o campo magnético. Então, para a velocidade constante, o que vai acontecer quando a velocidade é constante? Essa força aplicada aqui tem que ser a mesma força aplicada no sentido contrário, tá? Então, dessa forma, a força F é igual à força F1, que é igual a IL vezes B, tá? Então, eu posso escrever que a força F, o I é BLV sobre R, vezes LB, então a força é B quadrado, L quadrado vezes velocidade dividido por R. E agora a gente pode voltar na expressão para potência. Potência é força vezes velocidade, substituo o valor da força, tá? Que é esse cara aqui, e eu tenho que a potência é B quadrado, L quadrado, V quadrado dividido por R. Tá? Esse representa, então, essa equação representa a taxa com que o trabalho é realizado sobre a espira. Tá? E essa taxa de trabalho vai ser a mesma taxa de trabalho da energia térmica. Tá? Como é que eu posso garantir isso? Para a energia térmica, como que a energia térmica é gerada? Lembra lá do capítulo de resistência? Potência é igual a I quadrado vezes R. Quem que é I? I nós já calculamos, que é aqui, ó, BLV sobre R. Então, BLV sobre R ao quadrado, multiplica por o R, a potência, ó, vai ficar B quadrado, L quadrado, V quadrado por R, que é exatamente a taxa com que o trabalho é realizado, é a mesma taxa com que o trabalho é gerado aqui, transformado em energia térmica. Ou seja, todo o trabalho que faz sobre a espira, de arrastar ela para fora do campo magnético ou colocar ela no campo magnético, é transformado em energia térmica. Tá? E isso provoca um aquecimento. Tá? Então, olha só alguns exemplos aqui de aplicação da indução magnética. Então, perceba que aqui tem uma espira, tá? Nesse caso tem uma espira aqui um núcleo metálico. Quando você colocar aqui nessa espira uma corrente alternada, o campo vai variar aqui no meio, tá? E isso vai gerar um trabalho e vai produzir calor e vai aquecer esse material aqui devido à resistência interna dele, tá? Olha aqui um forno de derretimento de metais, feito também com indução. Aqui um outro exemplo de uma espira e a variação do campo magnético aqui no meio produz calor e faz derreter. E esse aqui é um exemplo mais clássico, ó. O exemplo de um fogão, né, que funciona baseado na indução eletromagnética. Perceba que aqui nessa outra figura mostra uma panela metálica com chocolate derretido e aqui do lado, ó, sobre o mesmo vidro, tem uma panela de vidro, né, um recipiente de vidro com chocolate. No recipiente de vidro não vai acontecer nada, tá? Porque não é o vidro que aquece, tá? O que aquece é justamente a panela. Então ele tem um funcionamento muito curioso. Quer ver? Na próxima imagem aqui a gente consegue ter uma ideia melhor. Então quando você coloca aqui uma panela sobre o fogão, ó, se você colocar a mão do lado do vidro aqui, o vidro não vai estar quente, tá? Por quê? O vidro vai se aquecer depois de um certo tempo porque a panela se aqueceu
e transferiu energia térmica para o vidro. Então ele acaba se aquecendo, mas a panela não aquece porque o vidro aqueceu. O processo é inverso. Olha só, você tem aqui um solenoide, um enrolado de fios, né, uma bobina, tá? Então vai ter uma corrente alternada passando por ele e vai variar o fluxo através da panela. A panela vai servir como sendo a espira, aquela espira circular, tá? Quando varia o fluxo magnético através aqui dessa espira, gera calor devido à resistência interna da panela. Gerando calor, o material vai aquecendo, a panela vai aquecendo cada vez mais e você tem o aquecimento do alimento aqui, o cozimento do alimento, utilizando esse tipo de fogão. Então, esse tipo de fogão ele funciona baseado na indução magnética, tá? Eletromagnética. Perceba o detalhe. Então, toda vez que você colocar uma panela de vidro aqui, não vai ter indução, não vai acontecer nada. Tá? Só vai ter funcionamento para panelas de metal, tá? Então, é isso. A gente continua na próxima aula. Vejo vocês aqui, tá? Abraço a todos. Até a próxima.